Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desde já, quero agradecer a todos que se inscreveram no canal e mandar aquele abraço e aquela energia boa para todos vocês. E vamos lá para o terceiro programa do canal Barbaridade Show. Hoje, em comemoração aos 8 anos da chegada de Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2 aos cinemas, irei iniciar uma série onde cada vídeo irei ler um capítulo dos livros de Harry Potter. Não sei se terei problema com direitos autorais ou essas coisas, mas a ideia é de levar até aqueles que talvez não leram os livros ou não tiveram dinheiro para comprar ou acompanham as histórias quebradas a experiência que é Harry Potter. Eu sou Potterhead, pertenço à Casa Sonserina e tive o prazer de ter todos os livros do Harry Potter ganhados de diferentes pessoas que marcaram a minha vida, sendo esse um dos motivos que também quero compartilhar a experiência com vocês. Então vamos lá! Estamos aqui com o primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, e eu vou iniciar a leitura dele para vocês. Capítulo 1. O Menino que Sobreviveu. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas do mundo que se importaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O Sr. Dursley era diretor de uma firma chamada Grunnings, que fazia perfurações. Meu celular caiu, mas já voltou. O Sr. Dursley era diretor de uma firma chamada Grunnings, que fazia perfurações. Era um homem alto, corpulento e quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A senhora Dursley era magra e loura e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal, o que era muito útil, porque ela passava grande parte do tempo espichando por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Os Dursley tinham um filhinho chamado Dudley, o Duda, e em sua opinião não havia garoto melhor em nenhum lugar do mundo. Os Dursley tinham tudo o que queriam, mas tinham também um segredo, e seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potter. A senhora Potter era irmã da senhora Dursley, mas não se viam havia muitos anos. Na realidade, a senhora Dursley fingia que não tinha irmã, porque esta e o marido imprestável eram o que havia de menos parecido possível com os Dursley. Eles estremeciam só de pensar o que os vizinhos iriam dizer se os Potter aparecessem na rua. Os Dursley sabiam que os Potter tinham um filhinho também, mas nunca o tinham visto. O garoto era mais uma razão para manter os Potter à distância. Eles não queriam que Duda se misturasse com uma criança daquelas. Quando o senhor e a senhora Dursley acordaram na terça-feira, monótona e cinzenta, em que a nossa história começa, não havia nada no céu nublado lá fora, sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não tardariam a acontecer por todo o país. O Sr. Dursley cantarolava ao escolher a gravata mais sem graça do mundo para ir trabalhar, e a Sra. Dursley fofocava alegremente enquanto lutava para encaixar um Duda aos berros na cadeirinha alta. Nenhum deles reparou em uma coruja parda que passou batendo as asas pela janela. Às 8h30, o Sr. Dursley apanhou a pasta, deu um beijinho no rosto da Sra. Dursley e tentou dar um beijo de despedida em Duda, mas não conseguiu, porque na hora Duda estava tendo um acesso de raiva e atirava o cereal nas paredes. Pestinha, disse rindo contrafeito o Sr. Dursley, ao sair de casa. Entrou no carro e deu marcha ré para sair do estacionamento número 4. Foi na esquina da rua que ele notou o primeiro indício de que algo estranho ocorria. Um gato lia o mapa. Por um instante, o Sr. Dursley não percebeu o que vira. Em seguida, virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listras amarelas sentado na esquina da Rua dos Alfeneiros, mas não havia nenhum mapa à vista. Em que estaria pensando naquela hora? Devia ter sido um efeito da luz. Ele piscou e arregalou os olhos para o gato. O gato o encarou. Enquanto virava a esquina e subia a rua, espiou o gato pelo espelho retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua dos Alfeneiros. Não, estava olhando a placa. Gatos não podiam ler mapas nem placas.
O Sr. Dursley sacudiu a cabeça e tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou em mais nada exceto no grande pedido de brocas que tinha esperanças de receber naquele dia. Ao sair da cidade, as brocas foram varridas de sua cabeça por outra coisa. Ao parar no costumeiro engarrafamento matinal, não pôde deixar de notar que havia uma quantidade de gente estranhamente vestida andando pelas ruas. Gente com capas largas. O Sr. Dursley não tolerava gente que andava com roupas ridículas. Os trapos que se viam nos jovens. Imaginou que aquilo fosse uma nova moda idiota. Tamborilou os dedos no volante e seu olhar recaiu com um grupinho de excêntricos parado bem perto dele. Cochichavam excitados. O Sr. Dursley se irritou ao ver que alguns deles nem eram jovens. Ora, aquele homem que devia ser mais velho do que ele e usava uma capa verde esmeralda. Que petulância! Mas não ocorreu ao Sr. Dursley que se tratava provavelmente de alguma promoção boba. Essas pessoas estavam obviamente arrecadando alguma coisa. Devia ser isso. O tráfego avançou e alguns minutos depois o Sr. Dursley chegou ao estacionamento da Grunnings. O pensamento de volta às brocas. O Sr. Dursley sempre sentava de costas para a janela em seu escritório, no 9º andar. Se não o fizesse, talvez tivesse achado mais difícil se concentrar em brocas aquela manhã. Ele não viu as corujas que voavam velozes em plena luz do dia, embora as pessoas na rua as vissem. Eles apontavam e se espantavam enquanto coruja atrás de coruja passava no alto. A maioria jamais vira uma coruja mesmo à noite. O Sr. Dursley, porém, teve uma manhã perfeitamente normal, sem corujas. Gritou com 5 pessoas diferentes, deu vários telefonemas importantes e gritou mais um pouco. Estava de excelente humor até a hora do almoço, quando pensou em esticar as pernas e atravessar a rua para comprar um pãozinho doce na padaria de frente. Esquecera completamente as pessoas de capas até passar por um grupo delas próximo à padaria. Olhou-as com raiva ao passar. Não sabia o porquê, mas elas o deixavam nervoso. Essas cochichavam agitadas, também, mas ele não viu nenhuma latinha de coleta. Foi ao passar por elas, na volta, levando uma grande rosca açucarada em um saco, que entreouviu algumas palavras do que diziam. Os Potter, é verdade, foi o que ouvi. O filho deles, Harry. O Sr. Dursley parou de repente. O medo invadiu. Virou a cabeça para olhar as pessoas que cochichavam, como se quisesse dizer alguma coisa, mas pensou melhor. Atravessou a rua depressa, correu para o escritório, disse rispidamente à secretária que não o incomodasse, agarrou o telefone e quase terminara de discar o número de casa quando mudou de ideia. Pôs o fone no gancho e alisou os bigodes pensando. Não, estava agindo como um idiota. Potter não era um nome tão fora do comum assim. Tinha certeza de que havia muita gente chamada Potter com um filho chamado Harry. Pensando bem, nem sequer tinha certeza de que o sobrinho tivesse o nome de Harry. Jamais vira o menino. Talvez fosse Ernesto ou Eduardo. Não tinha sentido preocupar a Sra. Dursley. Ela sempre ficava tão perturbada a simples menção da irmã. Não a culpava. Se ele tivesse uma irmã como aquela, mas, mesmo assim, aquelas pessoas de capas... Achou bem mais difícil se concentrar nas brocas aquela tarde, e quando deixou o edifício às 5 horas, continuava tão preocupado que deu um encontrão em alguém parado ali na porta. Desculpe, murmurou, quando o velhinho cambaleou e quase caiu. Levou alguns segundos até o Sr. Dursley perceber que o homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido, por ter sido quase jogado ao chão. Ao contrário, seu rosto se abriu em um largo sorriso, e ele disse... numa voz esganiçada que fez os passantes olharem. Não precisa pedir desculpas, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, porque você sabe quem finalmente foi-se embora. Até trouxas como o senhor deviam estar comemorando o dia tão feliz. E o velho abraçou o Sr. Dursley pela cintura e afastou. O Sr. Dursley ficou pregado no chão. Fora abraçado por um completo estranho, e também achava que fora chamado de trouxa. O que quer que isso quisesse dizer, estava abalado. Correu para o carro e partiu para casa, esperando que estivesse imaginando coisas, o que nunca esperara que fizesse porque não aprovava a imaginação.
Quando entrou no estacionamento do número 4, a primeira coisa que viu, e isso não melhorou seu estado de espírito, foi o gato listrado que notara aquela manhã. Agora ele estava sentado no muro do jardim. Tinha certeza de que era o mesmo. As marcas em volta dos olhos eram as mesmas. Chispa, disse o Sr. Dursley em voz alta. O gato não se mexeu, apenas lançou-lhe um olhar severo. Será que isto era um comportamento normal para um gato? Pensou o Sr. Dursley. Continuava decidido a não comentar nada com a esposa. A Sra. Dursley tivera um dia normal e agradável. Contou-lhe durante o jantar os problemas da senhora do lado com a filha, e ainda que Duda aprendera a palavra nova, nunca, o Sr. Dursley tentou agir normalmente. Depois que Duda foi se deitar, ele chegou à sala em um tempo de ouvir o último noticiário noturno. E por último, os observadores de pássaro em toda parte registraram que as corujas do país se comportaram de forma muito estranha hoje. Embora elas normalmente caçem à noite e raramente aparecem à luz do dia, centenas desses pássaros foram vistos hoje voando em todas as direções, desde o alvorecer. Os especialistas não sabem explicar por que as corujas de repente mudaram o seu padrão de sono. O locutor se permitiu um sorriso, muito misterioso. E agora, com Jorge Mendes, o nosso boletim meteorológico. Vai haver muitas mais tempestades de coruja hoje à noite, Jorge? Bom, Eduardo, disse o meteorologista, não sei lhe dizer, mas não foram só as corujas que se comportaram de modo estranho hoje. Ouvintes de todo o país têm telefonado para reclamar que, em vez do aguaceiro que prometi para ontem, eles têm tido chuvas de estrela. Talvez alguém ande festejando a noite das fogueiras, uma semana mais cedo este ano. Mas posso prometer que hoje à noite, posso prometer para hoje uma noite chuvosa. O Sr. Dursley ficou paralisado na poltrona. Estrelas cadentes em todo o país, coruja voando durante o dia, gente misteriosa usando capas por todo lado e um cochicho a respeito dos Potter. A Sra. Dursley entrou na sala trazendo 2 xícaras de chá. Não adiantava. Teria que lhe dizer alguma coisa. Picarreou nervoso. Petúnia, querida, você não tem tido notícias da sua irmã ultimamente? Conforme eu esperava, a Sra. Dursley pareceu chocada e aborrecida. Afinal, normalmente fingiu que ela não tinha irmã. Não, respondeu ela seca. Por quê? Uma notícia engraçada, murmurou o Sr. Dursley. Corujas, estrelas cadentes, eu vi uma porção de gente de aparência estranha na cidade hoje. E daí? Cortou a Sra. Dursley. Bem, pensei, talvez, tivesse alguma ligação com, sabe, o pessoal dela. A Sra. Dursley bebericou o chá com os lábios contraídos. O Sr. Dursley ficou em dúvida se teria coragem de lhe contar que ouvira o nome. Potter. Decidiu que não. Em vez disso, falou com a voz mais displicente que pôde. O filho deles teria mais ou menos a idade do Duda agora, não? Suponho que sim, respondeu a Sra. Dursley, ainda seca. Como é mesmo o nome dele? Ernesto, não é? Harry, um nome feio e vulgar, se quer saber minha opinião. Ah, é, disse o Sr. Dursley, sentindo um aperto horrível no coração. É, concordo com você. Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto, onde foram se deitar. Enquanto a Sra. Dursley estava no banheiro, o Sr. Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim da casa. O gato continuava lá. Observava o começo da Rua dos Alfeneiros, como se esperasse alguma coisa. Estaria imaginando coisas? Será que tudo isso teria ligação com os Potter? Se tinha, se transpirasse que eram aparentados com um casal de... Bem, ele achava que não aguentaria. Os Dursley se deitaram. A Sra. Dursley adormeceu logo, mas o Sr. Dursley continuou acordado, pensando no que acontecera. Seu último consolo antes de adormecer foi pensar que, mesmo que os Potter estivessem envolvidos, não havia razão para se aproximarem dele e da Sra. Dursley. Os Potter sabiam muito bem o que pensavam deles e de gente de sua laia. Não viam como ele e Petúnia poderiam se envolver com nada que estivesse acontecendo. O Sr. Dursley bocejou e se virou. Isso não poderia afetá-los. Como estava enganado. O Sr. Dursley talvez estivesse mergulhando em um sono inquieto, mas o gato no muro lá fora não mostrava sinais de sono. Continuava sentado imóvel como uma estátua, os olhos fixos na esquina mais distante da Rua dos Alfeneiros, e nem sequer estremeceu como uma porta do carro bateu na rua seguinte, nem mesmo quando 2 corujas mergulharam do alto. Na verdade, era quase meia-noite quando o gato se mexeu.
Um homem apareceu na esquina que o gato estivera vigiando. Apareceu tão súbita e silenciosamente que se poderia pensar que tivesse saído do chão. O rabo do gato mexeu ligeiramente e seus olhos se estreitaram. Ninguém jamais vislumbrava nada parecido com este homem na Rua dos Alfeneiros. Era alto, magro e muito velho, a julgar pelo prateado dos seus cabelos e de sua barba, suficientemente longos para prender no cinto. Usava vestes longas, uma cor púrpura que arrastava pelo chão, e botas com saltos altos e fivelas. Seus olhos azuis eram claros, luminosos e cintilantes, por trás dos óculos em meia-lua, e o nariz muito comprido e torto, como se o tivesse quebrado pelo menos 2 vezes. O nome dele era Alvo Dumbledore. Alvo Dumbledore não parecia ter consciência de que acabara de pisar numa rua onde tudo, desde o seu nome às suas botas, era mal visto. Estava ocupado, apalpando a capa, procurando alguma coisa, mas parecia ter consciência de que estava sendo vigiado, porque ergueu a cabeça de repente para o gato, que continuava a fitá-lo da outra ponta da rua. Por algum motivo, a visão do gato pareceu diverti-lo. Deu uma risadinha e murmurou: "Eu devia ter imaginado." Encontrou o que procurava no bolso interior da capa. Parecia um isqueiro de prata. Abriu, ergueu no ar e o acendeu. O lampião de rua mais próximo apagou-se com um estalido seco. Ele o acendeu de novo. O lampião seguinte piscou e apagou. 12 vezes ele acionou o apagueiro, até que as únicas luzes acesas na rua toda eram 2 pontinhos minúsculos ao longe, os olhos do gato que o vigiava. Se alguém espiasse pela janela agora, até a Sra. Dursley, de olhos de contas, não conseguiria ver nada que estava acontecendo na calçada. Dumbledore tornou a guardar o apagueiro na capa e saiu caminhando pela rua em direção ao número 4, onde se sentou ao muro ao lado do gato. Não olhou para o bicho, mas passado algum tempo dirigiu-se a ele. "Imaginei encontrar a senhora aqui, professora McGonagall." Bom, pessoal, obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, vou deixar tudo na descrição. Expressem o que estiverem afim nos comentários. E eu sou publicitário, se você quer realizar algum trabalho com a nossa agência, vou deixar os links para contato na descrição também. Um abraço a todos e toda a energia que vocês merecem, e até a próxima, pessoal. Tchau!